Bom dia, boa tarde ou boa noite para qualquer um que estiver assistindo em qualquer lugar. Hoje estou aqui com mais um arquivo de animais extintos, falando especificamente sobre o Titanictis, um placodermo filtrador gigante. Então vamos lá. Esse gênero de placodermos, um grupo de peixes caracterizados por placas ósseas externas, e agora eu vou abrir um parênteses aqui, né? Porque antigamente acreditava-se que a condição ancestral dos gnatostomados, né, que são os vertebrados que têm mandíbulas, era um esqueleto interno cartilaginoso. E, de acordo com essa percepção, os condrictes, que são os peixes cartilaginosos, seriam como se fossem formas primitivas, né, relíquias vivas, enquanto os peixes ósseos, os osteíctes, eram considerados como animais que inovaram, né, que tiveram uma coisa inédita, exclusiva, que foi o esqueleto interno ósseo. Só que a descoberta de um placodermo bem antigo, de mais de 400 milhões de anos atrás, lá na Mongólia, mudou tudo isso. Porque o que foi achado nesse placodermo? Descobriu que o crânio desse animal ele era ossificado, né? A parte ali interna. Então, isso prova na realidade que a condição ancestral não era o esqueleto interno cartilaginoso, mas sim o esqueleto interno ósseo, porque nunca se pensou que um animal tão antigo, tão assim para trás no tempo, já teria um esqueleto interno ósseo, simplesmente, e ainda mais um placodermo, porque antigamente pensava-se que os placodermos também só teriam esqueletos internos cartilaginosos, placas ósseas externas, mas o esqueleto interno cartilaginoso. Isso é verdadeiro para muitos placodermos, mas no caso desse animal específico não era. Então, perceba que ocorreu essa mudança revolucionária. A condição ancestral virou esqueleto interno ósseo e a condição derivada, a condição assim que foi desenvolvida posteriormente foi o esqueleto interno cartilaginoso. Então, o que nós observamos? Nós observamos que vários placodermos desenvolveram o esqueleto interno cartilaginoso, ou seja, perderam o esqueleto interno ósseo. Os condrictes desenvolveram o esqueleto interno cartilaginoso, também perderam o esqueleto interno ósseo. E até alguns osteíctes específicos perderam parte significativa do seu esqueleto interno ósseo. Ou seja, isso prova que é um processo relativamente comum, né? Então é completamente razoável a gente assumir que essa realmente era a condição ancestral dos gnatostomados, né? Mas enfim, nós divagamos um pouco, vamos voltar aqui para o Titanictis. Esse gênero de placodermos pertence à ordem Arthrodira e habitou áreas no Ohio, leste dos Estados Unidos, no Marrocos e possivelmente na Polônia, durante o Flaminiano, que foi de 372,2 até 358,9 milhões de anos atrás, uma divisão do Devoniano superior. Já que a gente se situou geograficamente, agora vamos nos situar temporalmente. Né? O Devoniano, lembrem-se, se encontra na Era Paleozoica, que o primeiro período é o Cambriano, depois vem o Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano, depois vem a Mesozoica e Cenozoica, mas nós não vamos entrar em detalhe naquelas outras. Vamos ver aqui mais. 6 espécies são conhecidas, sendo elas essas aqui, né? Eu não vou pronunciar todas, e as espécies Titanictis clark e Titanictis termieri aparentemente eram as maiores, com provavelmente mais de 5 metros de comprimento. Por outro lado, a espécie Titanictis attenuatus é um possível sinônimo da espécie Titanictis agassiz, e é por isso que ela está representada com esse asterisco. E a espécie Titanictis kozlowski não tem sua posição consolidada nesse gênero, e é por isso que ela tem um asterisco. Todas essas espécies aqui foram encontradas nos Estados Unidos, com exceção de duas, que é a Titanictis kozlowski, que foi encontrada na Polônia, e o Titanictis termieri, que foi encontrado no Marrocos. Há suporte sólido para a tese de que o Titanictis era um animal filtrador, ocupando um nicho ecológico similar ao de tubarões-baleia e tubarões-elefante, visto que sua mandíbula inferior não era mecanicamente adaptada para o consumo de presas mais resistentes ou maiores, ou seja, ela não conseguia suportar os estresses que estavam associados com o consumo desse tipo de criaturas. Né? Os autores do estudo, responsável pelo que foi citado acima sobre a mandíbula inferior do Titanictis, também sugerem que há a possibilidade de haver uma relação entre a produtividade oceânica da época e a evolução do grande placodermo. E agora eu vou falar um outro assunto aqui que está relacionado com placodermos que eu considero bem interessante e importante, né? Que são os grupos monofiléticos e parafiléticos.
Atualmente acredita-se que os placodermos constituem muito provavelmente um grupo parafilético, ou seja, um grupo que não inclui todos os descendentes de um ancestral comum. Isso é problemático, pois indica que alguns placodermos eram, na realidade, mais próximos de outros organismos que não eram placodermos do que eles eram de placodermos verdadeiros, entre aspas, né? Algo similar pode ser notado na antiga classificação dos répteis, a qual não incluía as aves. Nesse caso, crocodilianos são mais evolutivamente próximos das aves do que eles são dos outros répteis. Assim, verifica-se o mesmo problema, o qual, para ser resolvido, tem que haver a inclusão das aves no grupo dos répteis, tornando o agrupamento monofilético, ou seja, estou fazendo com que esse agrupamento inclua todos os descendentes do ancestral comum. Um outro problema dessa questão de um grupo parafilético é referente aos osteíctides, né? Porque alguns peixes que são tradicionalmente classificados como osteíctides, como os peixes pulmonados, na realidade são mais próximos dos tetrápodes, ou seja, dos anfíbios, dos répteis e dos mamíferos, do que eles são dos outros peixes. Então, o peixe pulmonado é, por exemplo, mais próximo de um ser humano do que ele é de uma sardinha. Então, aí nós temos um problema, porque nós temos um grupo parafilético. E qual é a solução para isso? Você inclui os tetrápodes dentro do grupo dos osteíctides. Então você cria um grupo monofilético. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que os tetrápodes são peixes, né? Então eu sou um peixe, uma baleia é um peixe, um dinossauro é um peixe, um pássaro é um peixe, um crocodilo é um peixe, um sapo é um peixe, um chimpanzé é um peixe. Todos peixes, né? Todos que são tetrápodes são peixes. Uma cobra é um peixe também. Enfim, isso aí é um fato, não tem muito o que ser discutido. O peixe ósseo, lembre-se, né? Nós não somos peixes cartilaginosos, só peixes ósseos. Com isso, tornar o grupo dos placodermos monofiléticos significa incluir todos os gnatostomados, vertebrados dotados de mandíbula, como eu já tinha dito, dentro justamente dos placodermos. É uma coisa similar ao dos peixes ósseos que eu falei agora, né? Se isso for realizado, os placodermos não seriam mais considerados extintos, sendo que até seres humanos poderiam ser tidos como placodermos. Então aí, outra questão que, para resolver esse problema, basicamente todos os gnatostomados virariam placodermos, né? Então, os exemplos que eu citei, uma cobra, um placodermo, um tubarão agora também um placodermo, uma sardinha, um placodermo, um peixe pulmonado, um placodermo. E esses animais antigos, um titanictis já era um placodermo, continua sendo, né? Um chimpanzé também é um placodermo, um sapo um placodermo, e a lista continua aí. Então é realmente algo muito interessante, né? Que eu acredito que não seja tão conhecido, mas que eu considero que é algo que deve ser trazido à tona, né? Que realmente é muito importante ter essa compreensão para entender de forma efetiva, né, a evolução em geral. Aqui nós temos alguns titanictis vivendo aqui a vida normal deles, né? Nadando aqui pelos oceanos, com a boca aberta, engolindo pequenos animais, os quais nunca mais serão vistos, né? E basicamente isso, muitos desses animais os quais podiam se encontrar no plâncton, então um estilo de vida muito similar ao de baleias atuais, ao de tubarões-baleia, tubarões-elefante, como eu já tinha dito. E aqui nós podemos ver as placas ósseas externas, lembre-se disso, com bastante facilidade, né? Essa característica bem assim distinta dos placodermos clássicos, para a gente falar, para distinguir dos placodermos atuais, né? Como eu e você aqui. Bem, aqui nós temos essa imagem que eu considero bastante emblemática, que é de um titanictis dando à luz a dois filhotes aqui, né? E isso é apoiado por evidência, porque foram descobertos já fósseis de placodermos com os embriões fossilizados, com o cordão umbilical também fossilizado. Isso não foi só no grupo de placodermos, né? Então, existe evidência bastante significativa que sugere que esses animais realmente eram vivíparos, né? Ou seja, davam à luz. E os placodermos também foram pioneiros na fecundação interna, né? Na fecundação interna. E os condríctios, os peixes cartilaginosos, retêm a fecundação interna, né? Retém não seria muito bem a palavra, mas eles possuem a fecundação interna. Alguns peixes ósseos já não possuem fecundação externa, mas outros peixes ósseos, como seres humanos, possuem fecundação interna, né? Isso aí, não tem dúvida sobre isso.
Então, eu acho que é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais denso, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, mandem aí nos comentários. E inscrevam-se no canal se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, né? E quiserem ver mais coisas similares. E é isso. Até semana que vem, com o qual eu vou vir com um arquivo de animais extintos sobre o Megatherium, né? Um tipo de preguiça gigante, conforme um pedido dos comentários. Então é isso, pessoal. Até lá. Vejo vocês na próxima.